A paz do Senhor, um bom dia, um bom domingo para você e toda a sua família. Que maravilha e que privilégio nós temos da parte de Deus de podermos desfrutar deste momento tão gracioso na Escola Bíblica Dominical Online. Aprendendo no dia do Senhor mais da sua palavra. A você que nos acompanha por meio deste canal, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. Eu aproveito e peço a você que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever, curtir, comentar os nossos vídeos, também compartilhar o vídeo com seus amigos e parentes, para que a mensagem da Palavra de Deus também possa alcançá-los. Amém? Agora, sem perda de tempo, tenha em mãos a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a sua Bíblia e reúna a sua família e vamos juntos estudar essa lição maravilhosa. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, diante de Ti estamos nesta manhã. Queremos agradecer o Senhor por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, Pai amado, no seio da família, do irmão, da irmã que ouve-me, Senhor Deus, nesta manhã. Que a Tua palavra possa falar ao seu coração. Que possamos, Senhor Deus, desfrutar, Senhor, da Tua presença. Ó Deus querido, e que o Senhor, Pai amado, possa falar conosco e que possamos cultuar o Teu santo nome nesta manhã e que a Tua palavra possa fazer arder o nosso coração, ó Deus bendito, nos santificando e que nós possamos aplicar no nosso dia a dia e que isso seja, Senhor Pai, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro e assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos e irmãs, nós estamos nesse trimestre estudando a lição da CPAD, que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós somos assembleanos, por tradição, nós somos pentecostais e nós iremos, nesse trimestre, falar exatamente sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, a lição de hoje, a lição de número 2, vai falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então, hoje, dia 10 de janeiro de 2021, nós estaremos estudando esta maravilhosa lição que vai falar a respeito da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O texto áureo da nossa lição diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no poder, no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 31. A verdade prática diz que a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã, certo? Então, a atuação do Espírito, ela é de forma contínua, ela não para. À medida que ela se inicia, ela vai até o fim. E ela é dinâmica, de forma com que ela interage justamente com o homem, no meio da igreja, na vida do crente, conduzindo desde a conversão até
ao final da jornada cristã, que é justamente a nossa glorificação juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe da nossa lição, ela está em João, no capítulo 16, do verso 7 até o verso 13. Então, o Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 16, do verso 7 até o verso 13, eu irei ler para os irmãos. Diz assim o versículo 7: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Estas são as palavras de Jesus dizendo aos seus discípulos que era necessário que ele vá para que o Consolador venha até os seus discípulos. E o versículo 8 diz: E quando ele vier, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. O versículo 10, da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E o versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E o último versículo, 13, que diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O objetivo geral desta lição é ensinar que o Espírito Santo, ele atua no plano da redenção, no plano da salvação. Na aula deste domingo, nós estudaremos este assunto glorioso, a atuação do Espírito Santo no plano divino de redenção, de salvação, de remissão, porque nós sabemos que nós estávamos condenados por causa do pecado. Então Deus, na eternidade, ele planejou a salvação deste homem, da humanidade, por meio de um plano, onde cada pessoa da Trindade tem a sua tarefa específica. E neste domingo nós vamos ver sobre a atuação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, neste plano de redenção. No livro de Atos, no capítulo 19, está escrito que quando o apóstolo Paulo ele chega a Éfeso, ele pergunta a alguns discípulos, que seguiam a João, o Batista. E ele pergunta faz a seguinte pergunta: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que existe o Espírito Santo. É triste dizer, irmãos, mas a história, ela tem se repetido. Sem dúvida, se ouvíssemos essa mesma pergunta aos membros de centenas das chamadas igrejas, nas quais o modernismo e o mundanismo, eles imperam, eles seriam obrigados a retornar a uma resposta idêntica, ou seja, nós nem ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. A razão pela qual aqueles discípulos em Éfeso não conheciam o Espírito Santo foi muito provavelmente porque eles
permaneceram na ignorância do que havia acontecido no dia de Pentecoste. Mas a razão pela qual os membros de muitas igrejas comumente não sabem nada sobre a terceira pessoa da Trindade é porque os seus líderes não falam sobre ele. Portanto, o objetivo desta lição da Escola Bíblica Dominical, dentre muitos outros, é conscientizar os alunos que não se pode substituir a mais antiga e atual forma de convencer o homem sem Deus de seu real estado pecaminoso. A dependência na ação do Espírito Santo para agir no coração do pecador. Além do Espírito Santo, ele atuar no convencimento, o Espírito Santo, ele capacita o crente que testifica do Evangelho, dando-lhe poder e manifestando os sinais sobrenaturais para confirmar a sua pregação. E é maravilhoso, amados irmãos e irmãs, vivermos na dependência do Espírito Santo. Seguindo a nossa lição, a introdução diz o seguinte: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. Nós aprendemos sobre a sua divindade, sobre a sua personalidade, nós aprendemos sobre os seus atributos e também sobre as suas obras. Mas agora nós vamos estudar sobre a ação dele, do Espírito Santo, no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que habita nos crentes. E nós vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. O primeiro tópico da nossa lição tem por tema o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce sua função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte desta história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Portanto, irmãos, a redenção é uma obra da Trindade. O Espírito Santo, ele dá prosseguimento ao plano da salvação idealizado por Deus Pai, executado por Deus Filho. Então, as três pessoas da Trindade estão presentes, agindo cada uma na sua esfera de atuação, em perfeita harmonia e também em perfeita unidade. O primeiro ponto desse tópico 1 fala-se sobre a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso, como nós falamos anteriormente, envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa que a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. E essa promessa, ela foi confirmada no Novo Testamento, como a gente pode observar nos Evangelhos. A salvação e a plenitude do Espírito, elas são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Uma certa vez, logo quando Jesus estava para ser assunto ao céu, para ascender, para voltar de novo ao Pai, no Monte das Oliveiras,
Lá no capítulo 1 de Atos, o versículo 6, os discípulos eles fazem uma seguinte pergunta: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus havia feito uma promessa sobre o envio do Espírito Santo para que eles ficassem em Jerusalém, para que ali eles fossem revestidos de poder. E os discípulos prontamente ligaram a esse derramamento do Espírito Santo com a restauração do reino de Israel. É muitas vezes interpretada esta pergunta como se os discípulos não tivessem a real compreensão do reino de Deus antes do dia de Pentecoste, que acontece no capítulo 2 de Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Às vezes, nós também interpretamos assim. E não está, de todo modo, errado, mas devemos admitir que a pergunta deles fazia sentido. Há uma interpretação possível a esta pergunta dos discípulos, que merece a nossa atenção, visto que a geração judaica contemporânea dos dias de Jesus associava a vinda do Espírito Santo com os fins dos tempos, porque isso foi falado por meio das profecias. Olha o que diz Isaías, no capítulo 44, o versículo 3. Diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Existem outras passagens na Bíblia que falam a respeito de um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias e uma restauração do reino de Israel. Como a gente pode observar na própria pregação de Pedro no dia de Pentecoste, quando ele usa o texto de Joel, do capítulo 2, para justificar aquele acontecimento que aconteceu no dia de Pentecoste, que foi o derramamento do Espírito Santo. Ele lança a mão desta passagem quando ele diz o que está escrito lá em Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Certo? Então, no Antigo Testamento, a palavra derramamento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, ela estava muito ligada à vinda também do Messias. E essa pergunta faz sentido porque era uma promessa messiânica. O segundo ponto da nossa lição, na antiga aliança, diz aí que há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento e uma delas era a capacitação de pessoas para as obras específicas, como a de profeta, como a de liderança, e essas habilitações eram espirituais, como profecias, revelações, milagres. Também essas manifestações eram aptidões individuais, artística, como aconteceu o caso de Bezaleel, onde ele foi dotado pelo Espírito Santo, capacitado para fazer obras artísticas, na construção do tabernáculo, e também habilidades para liderança e política, como a gente vê o exemplo aí de José, de Daniel, dos homens que guerreavam, como Davi. Então, o Espírito Santo assim capacitava esses homens de uma forma temporária. O aspecto da obra do Espírito no Antigo Testamento é a concessão da capacidade para o serviço.
E é muito parecido com a maneira em que os dons espirituais operam no Novo Testamento. O Espírito capacita certos indivíduos para o serviço. Então, considere o exemplo de Bezalel, como nós falamos aqui, que está lá em Êxodo, no capítulo 31, que ele foi dotado para fazer muito do trabalho da arte relacionada com o tabernáculo. Outro aspecto, né, da obra do Espírito no Antigo Testamento que nós podemos ver é o dele habitar, né, ou seja, o dele encher. Aqui é onde a principal diferença entre os papéis do Espírito no Antigo e Novo Testamento é bastante visível. O Novo Testamento, ele ensina que a habitação permanente do Espírito Santo nos crentes. Quando colocamos a nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele chama isso de habitação permanente, a garantia, né, o penhor da nossa herança, a presença do Espírito Santo pelo qual nós fomos selados, né, garantidos para a salvação. E o Espírito Santo, ele habita nesta nova etapa, né, do processo da salvação de forma permanente, não de forma temporária, como era no Antigo Testamento. A habitação era um sinal do favor de Deus sobre aquele indivíduo para uma tarefa específica que poderia ser de forma temporária, como aconteceu na vida de Saul, que ele até profetizava, mas esse enchimento do Espírito sobre a vida dele foi de forma temporária, como foi também sobre Sansão e muitos outros juízes. A gente pode, assim, constatar que o Espírito Santo atuava de forma temporária e também independente da condição espiritual. Tá? Enquanto que no Novo Testamento o Espírito Santo ele só habilita os crentes salvos e também de uma forma permanente, como nós vimos o que Paulo disse, né, em Coríntios, em Éfeso, a respeito da nossa salvação que está guardada em Cristo Jesus pelo Espírito Santo que foi a nós concedido. O terceiro ponto aí desse primeiro tópico fala sobre a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Jesus, ele diz assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador ele não virá a vós. Isto porque o cumprimento desta promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Jesus ainda disse que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Eles não poderiam suportar a mensagem, o ensino, sem a ação do Espírito Santo. Então Jesus ele precisava voltar para o Pai para possibilitar a vinda do Consolador. O versículo 16 e 17 de João, o capítulo 14, Jesus ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então esta é uma promessa que vai ainda se confirmar. Ele estará em vós. Então, quando nós analisamos um pouco mais sobre a vinda do Espírito Santo, vemos que as suas atividades não estavam
somente relacionadas nos sentidos de prover, né, a sua presença e consolo aos discípulos, mas também em convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz João no verso 8 do capítulo 16. A humanidade, ela precisava saber que a vinda de Jesus e seu plano salvífico, que se cumpriu na sua morte e ressurreição, seriam sucedidos por outros eventos, por outros acontecimentos que viriam depois. E as pessoas em toda a terra, independente da sua condição cultural e social, iriam ouvir através da mensagem pregada pelos discípulos, pelos crentes, pela igreja, que os seus pecados seriam confrontados pela mensagem daquele que padeceu e morreu por nós. Foi esta a ordem que Jesus deu para que o evangelho fosse pregado a todas as nações, pregado a toda criatura, independente da sua cultura, da sua classe social. Esta pregação ela deveria ser confirmada pelos crentes, pelos discípulos, pela igreja do Senhor. E para que isso fosse eficaz, somente por meio da atuação do Espírito Santo, que foi prometido para aqueles que assim o buscam, para aqueles que foram chamados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico da nossa lição diz que o Espírito Santo, ele consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos a fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, o primeiro ponto aí desse segundo tópico, o Consolador. Nós vimos na lição passada que a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o que é isso, a consubstancialidade? É que o Consolador é da mesma substância, né, que o Filho, que também é da mesma substância do Pai. Eles são de uma mesma substância, portanto, tendo os mesmos atributos, né, tendo, assim, a sua divindade. Então, o termo grego, parakletos, ele vem da preposição para, que significa aí ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor e auxiliador, ajudador, paracleto. Este vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus, que foi traduzido lá na primeira carta de João, no verso 2:1, por advogado. Então, a tradução consolador, ela é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. O Espírito Santo é o outro consolador da mesma natureza do Filho. Ele tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras. Ele veio não apenas para estar conosco, ao nosso lado, mas ele veio para estar em nós, para estar em você, para habitar em nós, assim como Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Espírito Santo, ele está conosco, ele está presente em nós. E ele veio para nos convencer do pecado,
ele veio para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo, ele veio para revelar para nós a Jesus. Ele veio para nos regenerar, para nos selar, para nos santificar e nos dar dons espirituais. O Espírito Santo, ele veio para nos iluminar e nos revestir de poder. Ele veio para transformar-nos de glória em glória à imagem de Jesus. Glórias a Deus. Ele veio não apenas para equipar-nos para a glória, mas, sobretudo, para transformar-nos à semelhança do Rei da Glória. Glória a Deus pelo Espírito Santo que a nós foi dado. O segundo ponto do segundo tópico, o Espírito Santo, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância como nós falamos, da mesma glória, do mesmo poder e da mesma majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como o outro Consolador, ou seja, semelhante a mim. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Jesus, ele disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda Escritura é dada por inspiração divina. Ele continua dizendo que homens santos de Deus falaram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Deste modo, as Escrituras são um produto do Espírito por meio do qual ele ensina a igreja. No entanto, o Espírito não apenas dá a Bíblia, mas também ele abre as mentes e os corações às suas verdades. Deus dá à sua igreja o espírito de sabedoria e revelação no seu conhecimento, tendo sido iluminados os olhos do vosso entendimento, como diz Efésios no capítulo 11. Nossos olhos foram iluminados, foram abertos por meio do Espírito Santo. Nós antes éramos cegos, mas Jesus, ele nos deu graça por meio do Espírito Santo e abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos ver a luz. Somente por meio da atuação do Espírito Santo. O cego, ele fica inerte à luz. Ele pode estar diante da luz, como nós aqui estamos, mas se ele estiver cego, ele não consegue ver nada, porque os seus olhos estão vedados. Assim éramos nós. Nós temos a Cristo, a obra, a salvação, a cruz, o Calvário. Podemos falar sobre isso, mas se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para nós entendermos, compreendermos, enxergarmos a luz, nada mais poderá fazer. A gente percebe isso como os discípulos ali no caminho de Emaús. Eles viram Jesus ser crucificado, eles viram todas as coisas, todas as promessas, mas os olhos deles ainda estavam fechados. Precisou para que eles fossem abertos, que o Espírito Santo atuasse nas suas vidas, assim como o Espírito Santo habilitou Priscila e Áquila para crer nas Escrituras. Nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar, para nos ensinar, para nos mostrar quem Cristo é e
quem nós somos e o quanto nós precisamos do nosso Deus. O Espírito Santo, ele certifica a igreja da verdade das Escrituras. Ele nos capacita a dizermos Abba, Pai. João, ele afirma sobre o povo de Deus, quando ele diz que vós tendes a unção do Espírito e sabeis todas as coisas. Glórias a Deus. O ponto 3 desse segundo tópico, o Espírito Santo, o ajudador. A versão revisada da tradução Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito Santo, ele nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Jesus disse que o ajudador, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu. Então, a lembrança é algo que vem da nossa memória, que já está nela. Por isso que é importante que nós cumprimos o pacto de lermos a palavra de Deus todos os dias, o devocional. Porque nós só seremos lembrados da palavra de Deus, daquilo que ele foi escrito, justamente porque nós assim fizemos a leitura. Muitas vezes Deus fala conosco por meio da sua palavra quando a gente ler naquele dia. Mas pode ser que aquilo que a gente leu, nós vamos precisar em um outro momento, quando nós estivermos diante de uma situação, nós lembramos daquilo que está escrito na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a lembrar daquela palavra e nós podemos assim aplicá-la ao nosso viver, a nossa santificação, a nossa vida cotidiana. É esta a atuação do Espírito Santo na vida dos salvos, na vida dos eleitos. E é bom ressaltar que essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Muitos enganam-se quando acham que não precisam de ler a palavra de Deus, de que não precisam estudar, né? Porque o Espírito Santo é que vai atuar na vida, mas para que ele atue, precisa que nós tenhamos isso na nossa memória, tenhamos isso no nosso conhecimento, para que isso possa se tornar uma realidade nas nossas vidas. O terceiro e último tópico desta lição: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo. O primeiro ponto desse terceiro tópico diz que o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado. Diz o nosso comentarista que a ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isto porque ele está falando de alguns pecados ou
transgressões. Isso é porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas do pecado da incredulidade. Esse é o pecado. Do pecado, como ele diz aí, porque não creem em mim. Ou seja, o pecado da incredulidade. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes de seu estado de miséria espiritual e as leva a conhecerem, a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O crer em Cristo de forma salvífica é um ato sobrenatural. O efeito da graça, ela se dá de forma sobrenatural. Não há mais poder no homem caído para crer para a salvação de sua alma do que mérito de sua autoria para lhe dar o direito ao favor de Deus. Assim, ele, o homem, é tão dependente do poder do Espírito como dos méritos e da obra de Cristo para ser salvo. Para que nós alcancemos a salvação, para que nós possamos ser justificados. Nós somente somos justificados pelos méritos e pelas obras de Cristo. Nada que façamos pode habilitar para que nós alcancemos a salvação. Somente por meio da atuação dos atos de Cristo, das obras de Cristo, da justificação por meio de Cristo, é que nós alcançamos a salvação. Paralelo a isso, amados irmãos, nós também nunca seremos salvos se o Espírito Santo não atuar nas nossas vidas, não abrir em os nossos olhos. Por isso, a importância da vinda do Consolador. Jesus, ele disse estas palavras para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito, porque aqueles que são nascidos da carne é carne, mas aqueles que são nascidos do Espírito é Espírito. Então precisa de uma atuação do Espírito Santo, porque sem esta atuação, esse processo de salvação, de regeneração, jamais o homem pode ver o reino de Deus. Então nós dependemos das obras de Cristo, mas também nós dependemos da atuação do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para crermos no Evangelho. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, ouvem falar a respeito da salvação, de que Cristo, muitas pessoas aí se maravilham ao ouvir falar do que Jesus fez. Mas muitas pessoas ainda não experimentaram a graça da salvação por meio da atuação do Espírito Santo. Os seus olhos ainda não foram abertos, descortinados, para que pudessem ver o nosso Senhor Jesus Cristo, para crer nele e por meio disso uma mudança de vida, uma mudança para a vida eterna. Então, nós somos tão dependentes dos méritos de Cristo para ser salvos, como da atuação do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A obra do Espírito é aplicar a redenção que o Senhor Jesus comprou para o seu povo. E os filhos de Deus, eles devem sua salvação tanto
a Cristo, como também ao Espírito Santo. Esta é uma das causas que Jesus afirmava que ele precisava ir para que o Consolador viesse. Porque se ele não fosse, o plano da salvação ainda estava para se cumprir. Ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar, mas ele precisava ir ao Pai para que o Espírito Santo viesse e completasse o plano da salvação. A obra do Espírito na redenção do homem é um milagre divino. É a vivificação de um cadáver espiritual, é o trazer de uma alma morta à vida. Esse milagre da graça é descrito nas Escrituras como a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. O mesmo poder que foi empregado para levantar Cristo dentre os mortos é exercido quando o homem é redimido, salvo e regenerado. A ressurreição de Cristo é um modelo exemplar da nossa ressurreição espiritual. Por isso que Paulo diz que eu morri para o mundo e eu vivo para Deus. Assim como a ressurreição de Cristo foi a grande declaração de Jesus ser o Filho de Deus, também a regeneração pelo Espírito é a declaração que nós temos de sermos filhos de Deus, sendo a prova da nossa adoção e também a primeira descoberta da nossa eleição. A obra do Espírito no coração é tão real e urgentemente necessária como foi o trabalho de Cristo na cruz. O segundo ponto desse terceiro tópico diz que o Espírito Santo, ele convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isto porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. E é por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos, de que precisamos da salvação. O Consolador, ele nos leva a Jesus, o nosso advogado, que intercede por nós, o nosso mediador, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A justiça de Deus, ela foi plenamente manifestada ao mundo no sacrifício de Cristo na cruz. Ao se tornar nosso substituto e morrer em nosso lugar, ele cumpriu por nós cabalmente todas as demandas da lei e satisfez todos os reclamos da justiça divina. O Espírito Santo vem ao mundo para convencer o mundo desta verdade gloriosa. A ressurreição e a ascensão de Jesus ainda são o fundamento sobre o qual o Espírito Santo convence o mundo de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glórias a Deus por todas as coisas. O terceiro ponto da nossa lição, o terceiro e último, diz que o Espírito Santo, ele convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo
na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de um julgamento. E que julgamento é esse? Nossos pecados, eles foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida, porque Cristo já venceu. E nós que estamos em Cristo, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário. E, ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus por causa da sua morte e da sua ressurreição. A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo, o príncipe deste mundo. Jesus, ele triunfou sobre ele na cruz. A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo. Cristo ressuscitou e ascendeu-se aos céus, à direita de Deus Pai, decretando a nossa vitória, a derrota definitiva do diabo, o príncipe deste mundo. Jesus triunfou sobre ele na cruz. Ele despojou, ele venceu, ele esmagou a sua cabeça. A cédula que estava contrária a nós, Jesus Cristo, ele cravou na cruz do Calvário. E ao pé da cruz, o diabo reuniu todas as forças que dispunha. Mas foi ali, justamente na cruz, que ele foi derrotado para sempre. A sua condenação foi decidida e sua sentença foi declarada. E cada vez que Cristo ele é proclamado na pregação sobre o poder do Espírito Santo, Satanás sofre mais uma perda. E cada alma salva é nova prova de que o diabo está julgado. Em resumo, amados irmãos e irmãs, temos aí o pecado do mundo, a justiça de Cristo, o julgamento de Satanás, tudo provado pelo Espírito Santo, sobre a base da rejeição de Cristo, de seu triunfo na cruz e de sua ressurreição. Esses grandes fatos, quando apresentados por testemunhas, como eu ou você, sob o poder do Espírito Santo, são infalíveis no convencimento do mundo. O primeiro e grande cumprimento dessa promessa ocorreu no dia de Pentecoste, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentou essas provas e cerca de 3.000 pessoas foram convencidas de seus pecados e convertidas a Cristo e salvas. Glórias a Deus por esse Deus maravilhoso. Glória a Deus pelo Espírito Santo que a nós foi concedido. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Deus Pai. Glória ao Deus triuno que sobre nós concedeu a salvação. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E concluindo, irmãos, esta lição
deste domingo. Enquanto os irmãos ainda têm a liberdade para assim também abençoar a obra de Deus, de ofertar por meio das ferramentas, por meio dos aplicativos que aparecem no seu visor. Você pode assim abençoar a obra de Deus para que ela continue ainda por nós pregada. Concluindo, irmãos, diante do exposto, nós ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente agem também no mundo, no processo da salvação. Nosso título para a glória, nosso título como cidadão dos céus, reside unicamente na justiça de Cristo. Porém, amados irmãos e irmãs, a nossa aptidão pessoal para o reino dos céus reside na nossa regeneração pelo Espírito Santo. Como falamos, o nosso título de cidadão dos céus, a nossa salvação, ela reside unicamente na justiça de Cristo. Mas a nossa habilitação para ela, para o reino dos céus, ela precisa passar pela regeneração do Espírito Santo. Em nosso estado não regenerado, estávamos completamente sob o poder das trevas, isto é, do pecado e de Satanás. E éramos menos capazes de nos livrar do cativeiro, do que nos escravizava, tal como Jonas foi incapaz de escapar do ventre do grande peixe. E ao menos que um milagre fosse realizado, nós nos assentávamos na escuridão e na região da sombra e da morte, como diz Mateus no capítulo 4, versículo 16. Estávamos cativos, algemados e na prisão, como diz Isaías no capítulo 61, no verso 1. Nós éramos aqueles que não tinham esperança e estávamos sem Deus no mundo. A partir desse estado terrível, nós, os eleitos de Deus, tivemos a alma renovada e liberta pelo poder gracioso, soberano e invencível do Espírito Santo. E, consequentemente, fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus. Então, nesta manhã, que cada crente salvo igualmente honre, adore e louve a Ele, o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se você ainda não foi transformado por este Deus, por meio do Espírito Santo, que você possa, nesta manhã, diante desta palavra, clamar a Deus, buscar a Deus, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida, transformando a sua vida para que os seus olhos possam ser abertos e que você possa ver a luz de Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo possa falar com você nesta manhã e que a palavra de Deus encontre guarida na sua vida. Nós queremos, nesta hora, agradecer por este tempo que esteve conosco, ouvindo a palavra de Deus. E que você possa se manter fiel ao longo
desse ano que se inicia, de buscar a Deus, de servir a Deus, de ser um aluno frequente, assíduo à escola bíblica dominical, que você possa responder os quesitos, as tarefas, as atividades que a você é solicitada, porque isso também é um sinal daqueles que foram regenerados, transformados pelo Espírito Santo, de que obedecem aos seus pastores, porque eles zelam pelas suas almas como quem vai ter que apresentar ao Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que este ano seja um ano de muita graça do Senhor. Que a glória de Deus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar. Oremos e assim agradecemos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Gratos nós somos a Ti, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós não somos dignos nem merecedores do Teu amor. Não foi pelos nossos méritos, Senhor, que aqui nos apresentamos, mas foi pelos méritos de Cristo. Porque o Senhor, ó Deus bendito, agiu por misericórdia e graça e nos concedeu, ó Deus, o Espírito Santo, para que possamos crer, para que possamos ser transformados de glória em glória, de fé em fé. Que o Senhor possa abençoar os teus servos. Que o Senhor possa, ó Deus querido, nesta hora, ó Pai amado, alegrar o coração daquele que ouve a tua palavra. Aquele que está triste, que o Senhor nesta hora possa, Deus bendito, ó Deus amado, alegrar o seu coração. Aquele que está enfermo, aquele que está, Senhor Deus querido, ó, passando, Senhor Deus querido, por um problema, Senhor Deus amado, de ordem física, espiritual, emocional e pelo poder que há no nome de Jesus, nesta hora, neste momento que também é um momento de culto ao Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa, Senhor Deus querido, libertar, curar, restaurar. Ó Deus, porque o Senhor é poderoso, porque a sua palavra é poderosa, porque o Espírito Santo, por meio dela, age na vida e nos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, nós louvamos o teu nome e pedimos a tua bênção. Dai-nos um domingo na tua paz, debaixo da tua bênção. Ó Senhor Deus, e que possamos, à noite, com os corações alegres, cheios de júbilos, celebrarmos ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim oro a Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.